Olá a todos, me chamo Márcio, do Jiu-Jitsu, conhecido como Márcio Tucano. Sou faixa preta, professor da equipe Zen Jiu-Jitsu brasileiro. E vim trocar umas rápidas palavras aqui sobre competição. Seu filho vai competir, o que fazer? Não estou falando aqui como mental coach, como head coach, nada disso. Quero falar como pai de 2 filhos, Pedro e Mariana, e um pai que passou por essa situação. É óbvio, né, que vivi uma infância, uma juventude de competição, principalmente em esportes coletivos como futebol. E para mim era maravilhoso, né? Me sentia bastante entusiasmado, principalmente quando o time progredia, ia até as finais. Eu jogava muita bola em quantidade, não em qualidade. Não era um excelente jogador, mas estava sempre jogando. Mas era outro panorama, a pressão era bem menor, nós estávamos bastante tempo na rua. Isso eu falo da década de 1990, que é quando foi a minha adolescência, né? E eu fui pai muito cedo, em 2001. Com 21 anos eu já era pai de Pedro. E nesse foi o tempo em que eu comecei a praticar o jiu-jitsu, né? Já praticava o judô, a capoeira, a natação, o surf. Mas quando foi que eu comecei a praticar o jiu-jitsu efetivamente. E meu filho cresceu nisso, né? E nesse momento havia um cenário de poucas competições aqui em Salvador. Isso eu falo do ano 2003, 2004. Então meu filho em 2007, 2008, ele com 6 a 7 anos começou a treinar. E aí veio o que eu considero como o meu erro. Eu quis me realizar em meu filho. Então eu não perguntava se ele queria competir. Eu não cobrava vitórias a ele, não cobrava de forma verbal, mas de forma velada eu cobrava sim. Ele sabia. Tanto é que na primeira competição dele, de judô, ele ganhou e aí fui correndo abraçar a mãe e dizer: mamãe, eu ganhei. E com o tempo eu percebi que havia uma pressão ali externa, mais do que a pressão que ele tinha com ele, né? E nessa situação eu passei por uma equipe que competia muito e eu passei a pressionar. E o resultado da história foi o seguinte: ele se afastou do jiu-jitsu. Ele ficou bastante tempo fora do jiu-jitsu, depois voltou por si só. Hoje ele é faixa azul, tem 20 anos, estudante de biologia na UFBA. E eu até me surpreendi, porque no último evento que teve aqui em Salvador, ele lutou bem. Não ganhou a categoria, mas lutou muito bem para quem estava afastado. E brotou naturalmente, né? Hoje ele já é um jovem adulto. Mas eu quero falar agora de Mariana. Eu sinto em Mariana uma ansiedade muito grande. E eu já não cometo os mesmos erros que eu cometi com Pedro. E eu quero prepará-la para ser uma atleta, não uma campeã. É óbvio, eu quero que ela seja. Mas eu já bati um papo com ela, que é para ela curtir mais o processo do que o resultado. Aquela analogia da montanha, né? Que a subida é tão boa quanto o topo. Então, para curtir o processo. Então, esse vídeo é mais voltado para os pais que estão nesse alento. E até porventura algum jovem que queira também competir e que estejam assistindo. Há muitos jovens que de forma nata já curtem a competição, já gostam. Tem meninos que gostam, meninos que são competitivos, que não querem perder nem um par ou ímpar. Então esses jovens também precisam de acompanhamento. Há aqueles que estão indo porque os pais querem. A gente vê algumas competições. Eu vi até agora um comentário do árbitro, salvo engano, André Bastos,
que ele faz um comentário lindo no Instagram dele, da bronca, não lindo a bronca que a criança tomou, mas a explanação que ele faz isso, a bronca que uma mãe dá porque a criança perdeu. E aí ele começa a falar, né, sobre a empatia que temos que ter com as crianças, né? E por que não chorar? Eu já tive amigos também que eu já vi a filha saindo e ele dando bronca porque a menina perdeu. E eu fiquei bastante chateado com aquilo. Mas eu me vi fazendo isso no passado com Pedro. E hoje com Mariana eu já tento bater um papo com ela, deixar ela tranquila, fazer com que ela curta. Eu quero que ela viaje para treinar jiu-jitsu. Ela faz alguns outros esportes, ginástica rítmica, balé. Então você, pai, você, mãe, incentive seu filho, bata um papo, diga que ali, em qualquer competição que ele fizer, seja judô, karatê, futebol, boxe, é uma extensão do treino que ele faz. É óbvio, tem meninos que eles querem viver daquilo, então eles têm que se dedicar, mas que seja uma extensão do treino que ele faz. As vitórias são ótimas, mas elas não podem te definir, porque quem se deixa definir pelas vitórias vai se deixar definir pela derrota. Derrota, aprendizado. Críticas são feedbacks grátis. É óbvio, algumas críticas nós temos que descartar. Crítica de quem nunca fez nada pela gente, crítica de quem nunca fez nada pelo esporte, crítica de quem nunca nos deu um incentivo. Passa uma borracha, se possível nem ouve, se possível nem lê. Mas algumas críticas são consultorias grátis, consultorias de como ser e de como não ser. Crianças, pratiquem a felicidade. Seja feliz, seja grato em estar ali, seja grato em ter saúde, seja grato em estar praticando um esporte, seja grato em ter essa oportunidade, seja grato em escrever o seu nome na história. Você vai estar escrevendo um nome na história de sua família, de sua cidade, de sua academia. Seu nome vai estar naquele campeonato. E quem sabe você não será um grande campeão. Então é isso. Esse papo aqui é um papo de quem vive essa história. Não é um papo de consultoria, não é um papo de coach. É um papo de quem vive, de quem tem dois filhos, melhor dizendo, que competem. De eu ter afastado meu filho do esporte por pressionar, e de eu ter uma filha hoje, que eu estou gravando esse vídeo aqui, com 9 anos, está caminhando para 10, e eu já ter uma percepção do que fazer e do que não fazer. É óbvio, o aprendizado é constante. Os erros e acertos não são formas de bolo, não são formas certas. Em alguns jovens vão funcionar de um jeito, em outros jovens vão funcionar de outros. Alguns são mais quietos, alguns são mais agitados, alguns gostam do desafio, outros preferem ouvir uma música. Mas a gente entender que a ansiedade não é boa você ficar sem dormir numa véspera de competição, ou você se preocupar com o que vai acontecer. Você não pintar o monstro maior do que ele é. Como eu falei anteriormente, é uma repetição do que você faz em seu treino. Então, muito do jogo é mental. Então a calma é importante. É você não se preocupar com o resultado, você se preocupar mais com o processo. O resultado virá, positivo ou negativo, vitória ou derrota em alguns esportes, o empate. Para quem faz o esporte coletivo, você acaba aparecendo, digamos, menos, porque você divide com seus colegas, né, a derrota ou a vitória. Mas quem faz o esporte individual, apesar de que eu acho que em alto nível não existe esporte individual. Há um time de consultoria ali, o nutricionista, o fisiologista, o fisioterapeuta, o professor.
Mas para você que entra, digamos, sozinho na arena, um tenista, um nadador, um lutador, é se preocupar mais com o processo durante a competição. É ter um jogo mental, é conhecer as regras de seu esporte, importantíssimo. Peça para seu professor, se ele já não faz isso, para ele lhe ensinar as regras do esporte. É você usar o regulamento. Lutar sim com o regulamento embaixo do braço. Não apenas lutar, competir com o regulamento embaixo do braço. Por que não? Então falar com o seu professor para lhe explicar as regras, entender o que é falta, o que é punição, o que é vantagem no seu esporte. É ser criança, não deixe de ser criança. Não se pressione, nunca subestime o seu adversário. Que o seu adversário seja seu adversário naquele momento, que não seja o seu inimigo. Que vocês não criem uma rivalidade desnecessária, principalmente nessa época em que há muito trash talk, as pessoas falando besteira, falando lixo, as pessoas menosprezando umas às outras. Que vocês não deixem de ser crianças, que vocês não deixem de ser jovens, que vocês curtam o processo, que vocês curtam o esporte, que o esporte é vida, que vocês se sintam capazes sim, e que vocês queiram ganhar, por que não? Queiram ganhar, mas tem uma letra do Engenheiros do Havaí que ele fala assim: nenhuma derrota vai me vencer. Então que você não seja vencido por nenhuma derrota. E tem uma frase também do Daniel Cormier que ele fala assim, que ele não se deixa levar muito pelas vitórias, porque quem se deixa levar muito pelas vitórias se deixa levar muito pelas derrotas. Então que se comemore sim a vitória, é óbvio, que se comemore o gol, se comemore o ponto, se comemore o ipom, o nocaute, a finalização, mas que você não se abata se você não for o vencedor do dia. Então, esse papo aqui não é de nenhum head coach, não tenho pretensão nenhuma em ser. Esse papo aqui é de um pai de 2 filhos que lutam, um pai que cometeu alguns erros com Pedro, meu filhão Pedro, que comete também com Mariano, mas que comete menos, e que quer ver os 2 filhos praticando esporte, porque o esporte é vida, o esporte é saúde. O esporte livra das drogas, que drogas é muito ruim. Não use drogas, drogas é muito ruim. Então é isso. Então um grande abraço, espero ter contribuído de alguma forma.